Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. IF Saúde, o momento mais saudável do seu dia. Uma produção dos alunos de medicina da Unaerp e integrantes do IFMSA Brasil. Olá, ouvintes. Meu nome é Vanessa Del Roio, sou estudante de medicina da Unaerp e estou aqui em nome da IFMSA Brasil Unaerp, juntamente com Maria Carolina Leal e Ana Flávia Fala. Estamos para entrevistar o professor do curso de Direito da Unaerp, promotor de Justiça de Cidadania de Ribeirão Preto, Dr. Sebastião Sérgio de Oliveira. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença, doutor. É uma honra ter o senhor aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade do convite e gostaria de cumprimentar as alunas aqui do curso de Medicina da Unaerp pela iniciativa e cumprimentar também todos os integrantes do IFMSA pelo excelente trabalho que presta aí à população brasileira. Obrigada. Então vamos começar. Nós gostaríamos de saber qual é a definição de pessoa portadora de deficiência visual. Olha, de fato a gente tem algumas regulamentações. A questão é muito mais médica do que jurídica, mas de uma forma geral, nós temos uma convenção internacional da Organização das Nações Unidas que define a pessoa deficiente visual como sendo aquela que enxerga menos de 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica. Quer dizer, isso é muito pouco, não é? Pouco mais do que uma sombra ou a luz. E essa é a definição que é utilizada pelos governos e pelos órgãos públicos brasileiros. Perfeito. Doutor, e como que isso é visto? Existe um dia dedicado aos deficientes visuais? Existe sim. Nós temos um decreto de 1961 que elegeu o dia 13 de dezembro para homenagear as pessoas cegas. Então esse é o dia em que a gente tem que refletir a respeito dessa deficiência. E doutor, como são os direitos dos cegos, né, atualmente aqui na sociedade? Como eles são assegurados por lei? A primeira coisa que a gente tem que falar sempre é o seguinte, que a Constituição brasileira assegura a todos nós o direito de dignidade humana. Então, portanto, o primeiro e básico direito de qualquer pessoa, inclusive dos portadores de deficiência, é exatamente essa dignidade humana. Então nós temos a sociedade, o governo, nós temos o dever de assistir essas pessoas em todas as suas necessidades. E, obviamente, que o portador de deficiência, ele não se difere dos outros demais portadores de outras deficiências. E, portanto, todos possuem peculiaridades e todos possuem necessidades especiais. E o que a lei garante é que eles sejam assistidos exatamente em todas essas suas necessidades. Então, a pessoa deficiente, incluindo o cego, tem direito de lazer, tem direito de saúde, tem direito de acessibilidade, tem direito de educação, enfim, tem direito de ter garantido aí a sua inclusão e a sua plena autonomia. Eu acho que essas duas palavras bem definem aquilo que nós precisamos, né? Inclusão e autonomia. Se a gente conseguir fazer isso, a gente estará garantindo todos os direitos dessas pessoas. Com certeza. Muito bom. E quais são as medidas de acessibilidade implantadas em nosso país para eles? Olha, a lei garante de forma genérica a plena acessibilidade. Só que, infelizmente, na prática, a gente percebe que isso ainda não é levado muito a sério, nem pelos governos e nem pelos próprios cidadãos. Então não é raro a gente chegar, por exemplo, no estacionamento e ver lá uma vaga reservada para uma pessoa portadora de deficiência ocupada por uma outra pessoa, e sem nenhum escrúpulo. Por um outro lado, os deficientes possuem o direito, então, dessa plena acessibilidade. Só que se a gente andar, por exemplo, pelas calçadas da cidade de Ribeirão Preto, a gente vai ver que até para as pessoas que não possuem nenhuma deficiência, a acessibilidade é difícil. Degraus, né? Declives acima do permitido, pisos lisos, enfim. O cego, em especial, ele tem direito de piso tátil, né? de sinalizadores com todos os equipamentos que lhes permitam, então, essa locomoção autônoma e essa acessibilidade autônoma. É isso que tem que ser garantido. No caso especial das universidades, o Ministério da Educação tem feito exigências muito sérias. Em todo o processo de regulamentação, de
avaliação de curso ou de autorização de abertura de novos cursos, as comissões do INEP comparecem na instituição e um dos itens que podem excluir o curso e que podem inclusive excluir a universidade do sistema é exatamente a falta de acessibilidade. E sobre isso eu gostaria de testemunhar que a UNAERP tem sido uma instituição exemplar, porque aqui nós dotamos a universidade de todas as condições para que os cegos então possam se movimentar em todas as direções e sem nenhum tipo de dificuldade. Então, nós temos piso tátil, temos sinalizadores e temos tudo aquilo mais que é necessário para eles. E fora isso também, eu tenho orgulho de dizer que inclusive começou lá no curso de Direito, nós temos já equipamentos para fazer leitura de textos, nós temos uma série de materiais acessíveis e temos orgulho de dizer também que temos vários alunos cegos no curso de Direito e são alunos exemplares e que têm nos dado muito orgulho. Recentemente, um deles passou no primeiro exame de ordem, que é uma coisa difícil para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade, e atualmente foi selecionado para fazer um intercâmbio numa das principais universidades da Europa, que é a Universidade de Coimbra, em Portugal. Então isso é motivo de bastante orgulho para todos nós aqui da UNAERP. Com certeza. Doutor, então o senhor já disse como que ocorre essa inclusão nas áreas de educação. Nós gostaríamos de saber como é assegurado essa mesma acessibilidade, mas no campo do trabalho, dos empregos, como que isso é visto e é garantido mediante as leis. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, nós não precisaríamos ter nenhuma lei garantindo nada disso, né? Perfeito. Isso é uma questão de solidariedade humana. Sim. Eu acho que todo empregador deveria ter a responsabilidade social de cumprir esse compromisso com essas pessoas que precisam desse apoio. Mas fora isso, aqui no Brasil nós temos uma lei que determina que todas as empresas, a partir de um determinado número de trabalhadores, ela reserve um percentual para pessoas com deficiência. E aí, obviamente, que não é exclusivo para cego, mas é para todas as pessoas que possuem deficiência. E, obviamente, também que a gente tem que selecionar cada deficiente para um trabalho que lhe seja compatível. Não pode ser trabalho penoso, não pode ser trabalho perigoso, enfim. Mas as grandes empresas já estão cumprindo esses dispositivos legais, a muito custo, com muitas lutas do Ministério Público, né? E nós temos percebido que as empresas médias e grandes hoje já têm cumprido esse seu papel e cumprido também essa disposição legal. Então hoje nós temos a garantia da Constituição e a garantia da lei de que todas as empresas, a partir de um determinado número de empregados, devem reservar um percentual para pessoas com deficiência. E quando a gente fala em transporte público ou em qualquer outro tipo de transporte, como é o acesso ao deficiente visual? Os deficientes, de uma forma geral, inclusive visual, possuem garantia também da Constituição e também legal de acesso a todos os meios de transporte público. O mais adequado é que esse acesso seja feito no transporte regular. Mas, infelizmente, como isso não é feito ou não é conseguido muitas vezes, então a maioria das grandes cidades, como Ribeirão Preto, possui inclusive sistemas especiais de transporte de pessoas deficientes. Então, mediante chamadas, veículos contratados pela municipalidade comparecem na residência ou em locais onde estão essas pessoas para o transporte. Mas o adequado sempre é o quê? É avançarmos nessa acessibilidade do transporte coletivo e garantir a todos esse acesso e essa autonomia através do sistema regular de ônibus. Isso já é possível em Ribeirão Preto, nós tivemos uma evolução grande, né? Os ônibus hoje da frota de Ribeirão Preto são todos acessíveis, mas falta ainda os pontos, as estações, enfim, nós temos ainda um caminho bastante longo para chegar a essa plena acessibilidade que é o sonho de todos nós. Verdade. E os portadores de deficiência visual, eles têm algumas isenções fiscais? Sim, toda pessoa portadora de deficiência possui direito de isenções. Essas isenções existem no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. Por exemplo, a mais comum delas é a isenção de tributos para aquisição de veículos novos. Então, nesse caso, esses portadores de deficiência podem comprar o carro sem os tributos federais e também sem os tributos estaduais aqui no estado de São Paulo. Aqui em São Paulo ainda, eles possuem direito da isenção do IPVA, que é um imposto caro e que obviamente colabora bastante. E nós temos muitas cidades, muitos municípios que garantem também aos deficientes o direito de isenção de impostos municipais, como é o caso do IPTU. Ribeirão Preto é restritivo, mas existem também algumas linhas
de isenção para essas pessoas. Fora isso, o governo sempre tem programas de financiamentos com juros subsidiados, enfim, existe um grande incentivo para que essas pessoas de fato sejam incluídas e tenham respeitado a sua dignidade humana. Correto. Professor, o senhor citou a respeito do direito à acessibilidade ao lazer pelo deficiente visual. Existe hoje alguma ação voltada para isso? Isso é garantia da Constituição e é garantia da lei. Mas, infelizmente, na prática, a gente precisa levar isso um pouco mais a sério, né? Então, a despeito da gente ter essas garantias todas, e, em parte, eu acho que isso tem sido garantido, por quê? Porque a gente vai hoje em teatros, em campos de futebol, em qualquer local onde são apresentados espetáculos, shows, etc., a gente já percebe que existem lá lugares reservados para pessoas com essas necessidades. E fora isso, a gente tem, nesses locais todos, também já hoje, elevadores, plataformas, enfim, os meios de acessibilidade para essas mesmas pessoas. Agora, nós precisamos avançar muito mais. Lazer para essas pessoas não é simplesmente garantir acesso a shows, teatro, etc. Nós precisamos avançar e, de fato, eu reconheço que Ribeirão Preto ainda é uma cidade muito pobre nisso. Aqui nós temos uma associação extraordinária que faz um trabalho muito bom, né, que consegue congregar essas pessoas todas, né, que é liderado por uma verdadeira guerreira, Dona Marlene, minha querida amiga, e de fato essa associação tem promovido muitos benefícios para essas pessoas, né, e nós acreditamos que isso será possível avançar bastante, mas nós precisamos cobrar ações efetivas do poder público para dar uma atenção distinta para essas pessoas, tanto na saúde, no lazer, enfim, a gente precisa avançar bastante, né? Nós estamos muito distantes, por exemplo, daquilo que a gente vê na maioria dos países da Europa, da América do Norte, enfim. Então a gente precisa seguir os bons exemplos e garantir aos nossos deficientes os mesmos direitos que eles encontram lá fora. Perfeito. Professor, essa foi a nossa última pergunta. Aproveito para agradecer mais uma vez a sua presença, a sua dedicação e toda a sua prestação de esclarecimento aqui para todos os nossos ouvintes com as suas informações. Muito obrigada pela contribuição. Eu que agradeço a oportunidade, embora eu não tenha aqui em Ribeirão Preto atribuição de defesa da pessoa deficiente, no Ministério Público Estadual, como no Ministério Público Federal e no Ministério Público do Trabalho, sempre existe lá um colega que tem atribuição específica para atender a demanda dessas parcelas da população. E qualquer pessoa que entenda que é possível fazer alguma coisa em prol de deficientes, isso é possível chegar ao Ministério Público, onde com certeza os pleitos serão bem analisados e bem atendidos em nome desse interesse fundamental que todos nós brasileiros temos. E eu gostaria também, mais uma vez, de agradecer a oportunidade e também, mais uma vez, parabenizá-las pela iniciativa e pelo brilhantismo do programa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.